Oi, Mar. Tudo ótimo, lindona. E tu? Olá, gente. Boa noite. Bem-vindos para mais uma live. Hoje sobre espiritualidade nas relações. Um assunto bem amplo e desconhecido para muitas pessoas, né? Gente, minha gata tem um problema com mídias, eu acho, porque toda vez que eu entro no ar, vou fazer um vídeo, alguma coisa, ela se mete aqui na frente. Essa é a Amora, pra quem não conhece, né, Amora? Exibida. Boa noite, gente. Bem-vindos. Me ouvindo bem? Aguardar o nosso convidado chegar, o Luiz Henrique. Orientador espiritual, vai falar um pouquinho pra gente sobre espiritualidade, como o que ela é, né? Porque muita gente entende espiritualidade de um jeito e o significado dela pode ser de outro, de outros, né? No caso, né? Vamos lá, vamos botar o Lu pra dentro aqui. Olá, bem-vindo! Muito obrigado. Tudo bom, Rô? Tudo certo contigo? Tudo ótimo. Que alegria estar aqui contigo Né? nessa live. Bem-vindo, Quem diria, né? né? Quem diria? Que coisa, né? Que bom, que coisa boa, né? E um assunto muito bom, né? Estou curiosa e imagino que tem muita gente curiosa também para saber mais aí sobre o que tu vai falar hoje com a gente. Cara, esse assunto ele é espetacular, Rô. Sou suspeito, né? Eu sou apaixonado e eu vejo o quanto a espiritualidade pode transformar a vida das pessoas e também, naturalmente, das relações. Porque se tu te torna uma pessoa melhor, automaticamente vai haver um reflexo nas tuas relações também. Então nós vamos explorar bastante esse assunto, né? Mas tu também gosta bastante de espiritualidade, né? Eu vejo que tu tá te envolvendo bastante, assim. Yoga Sim, também. isso é algo que sempre me chamou a atenção, né? Uma buscadora constante, né? Dos acontecimentos da vida, entendendo que tudo tem um porquê maior, né? E a yoga veio na minha vida aí há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, como praticante. Hoje em dia sou instrutora de yoga, né? A meditação, acredito muito na força dela. Sou espiritualista, né? Frequento um centro espiritualista, que para quem não sabe é um centro que acredita em todas as religiões, em todas as forças, em Reiki, em yoga, em meditação. Acredita que tudo tem uma força, tem o seu valor, né? Independente do nome que a gente dá a Deus, né? Perfeito, Então, perfeito. Muito legal. Gostei desse centro aí. Porque, porque não é qualquer centro que tem essa abertura para aceitar coisas diferentes, né? exato. Então, às vezes, Exato, porque eu acho que cada um tem sua riqueza, né, Lu? exatamente. Esse eu acho que é a limitação das religiões, muitas vezes. Porque, cara, eles pregam assim uma determinada coisa, um determinado rito, tem lá uma opinião, um regramento todo, e tu não pode sair nada daquilo em que eles acreditam ser o certo. Cara, Exato, e onde é que está exato. escrito onde é que está o certo e onde é que está errado, né? Onde é que está escrito? É, exato, exato. Porque comprovado, principalmente, né, Lu, que eu digo, né? Escrito pode até estar, né? Mas comprovado que esse é o melhor caminho mesmo, né? Que pra ti é o mesmo caminho, é o mesmo que o meu, ou seja, né? Exatamente. Então, não, acho que tu já deu uma pincelada numa coisa muito importante. Não tem um único caminho, né? É um grande Uhum. quebra-cabeça, o desenvolvimento, espiritualidade, toda essa parte. É um grande quebra-cabeça e tu vai montando as pecinhas conforme o que faz sentido para ti, né? O que tu tá mais alinhado, enfim. Então, existem vários os caminhos, né? Lu, falando em caminho, antes da gente
seu motor. Fala um pouco do teu caminho aí como orientador espiritual, como é que tu entrou nesse caminho, o que que tu busca, quais são as tuas vertentes, qual é a tua sede por esse caminho de espiritualidade? Então, Rô, eu venho lendo sobre espiritualidade desde muito cedo, tá? Então, lá desde os meus 10 anos, comecei a ler sobre espiritualidade, fui fazendo cursos, fui, cara, conhecendo um pouco de cada coisa que nem tu acabou de falar no teu centro lá. Fui pegando o que fazia sentido. O espiritismo faz sentido para mim? Faz. O budismo faz sentido, o hinduísmo faz sentido. Cara, e tu vai montando. Mas eu procuro pegar a maior parte da informação o mais direto da fonte, sem tanto a interferência humana. Chega aqui, existe muita mão humana, existe muita interferência de terceiros. Então, eu viso sempre buscar a informação mais limpa possível. Então, tem algumas pessoas que eu acabei me aproximando, enfim, que me descortinaram uma série de informações. Então, essa caminhada, ela me faz hoje, uma pessoa absolutamente livre de qualquer sentimento negativo, emoção negativa. Tu tá em constante equilíbrio, eterna paz, tá? Então, eu vi o quanto isso faz bem para mim. Então, as poucas pessoas que eu atendo, até porque eu tenho outras atividades também, eu vou numa linha de ensinar a pessoa, dar as ferramentas para a pessoa, para ela ser totalmente plena, entendeu? Eu acho que as pessoas, alguns terapeutas, depois nós vamos entrar né, alguns terapeutas fazem com que tu se torna meio que mula, né? Uma coisa que a gente não quer. A gente quer que as pessoas, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. A gente quer que as pessoas caminhem com as suas próprias pernas, né? Exato. Então é isso que a gente tem que ensinar. Então, tu como coach também, né? Como alguém que está trabalhando no sentido de tornar o ser humano a pessoa melhor, a gente tem que sempre dar as ferramentas para a pessoa caminhar sozinha. Exato. Até porque Né? o coach, por exemplo, o princípio de tudo, não sou eu que faço, né? Eu simplesmente faço as perguntas certas para as respostas que estão dentro delas. Né? Exatamente. E elas levam tarefas para casa, para botar isso em prática, porque elas precisam entender isso na pele, né? Exatamente. Exatamente. Então, foi mais ou menos a jornada. E cá estamos para compartilhar um pouco aí do conhecimento. Então, bora, né, falar sobre espiritualidade nas relações, porque relações humanas, como eu trabalho bem nesse nicho, né, Lu, é um assunto que eu realmente me apaixonei e vi aí, porque eu tinha muita dificuldade nesse assunto, e eu queria muito entender realmente essa troca, né, não só no amoroso, eu acho que o amoroso realmente tem algo a mais por trás, porque as emoções, elas realmente nos cegam muitas vezes, se a gente não tem inteligência emocional, racionalidade, entendimento da nossa história de vida, com família, enfim, tudo aquilo que muita gente que está aí buscando sabe, né? Mas eu vejo que o Exato. relacionamento faz a gente crescer, ninguém cresce trancado numa caverna sozinho, né? Eu acho que a gente evolui através de companhia, amor, e não falo só amor entre homem e mulher, não, eu falo amor entre o ser humano, entre o teu próximo, né? Entre amor por ti mesmo, né? Que tudo começa com a nossa relação interpessoal. Então, eu acredito muito nessa força. E eu acho que a espiritualidade pode nos trazer grandes leques de opções para a gente conseguir entender de forma mais limpa isso, de forma mais amorosa, de forma mais conectada. Deus quer, como o universo quer, como vocês quiserem chamar a força maior que existe aqui nos regindo, né? Então fala pra gente, Lu, o que é espiritualidade, primeiro de tudo, né? Porque a gente escuta vários significados, né? Então, tu vê um milhão de formas diferentes de falar espiritualidade, né? Aqui eu vou procurar falar muito também, tá? Da minha opinião, o que eu entendo das coisas. Então, a minha palavra, ela não é, né, cara, é a única verdade. Então, assim, para mim, assim, a espiritualidade é aquilo que engloba tudo o que os nossos 5 sentidos não conseguem captar. Principalmente a visão e a audição. Então, principalmente
a nossa visão e audição não consegue captar, eu posso chamar de espiritualidade. Entendeu? Então, Tá. o materialista, ele acredita só no que os 5 sentidos físicos podem captar. O materialista. Eu só Uhum. acredito naquilo que eu vi e estou escutando. Caiu água aqui. Ele se preocupa com questões da alma, por exemplo. Né? Então, não só com o corpo físico, a matéria física. Ele se preocupa com a alma. Então, o espiritualista que já tem uma caminhada, ele entende que a diferença entre a matéria física e a matéria espiritual sentado, por exemplo, a cadeira que tu está sentada, por exemplo, ela é a energia. Só que ela está muito mais densificada do que a tua alma, por exemplo. A tua alma também é matéria, só que é de uma sutileza tal que tu não consegue ver. Teus olhos não permitem olhar. Mas não quer dizer que não exista. Entendeu? Luiz, mas como é que eu vou saber? Mas me dá alguma prova. Se a pessoa buscar, ela encontra várias evidências e provas. Quer ver uma? Essa eu escutei de um espiritualista questão de um mês atrás. Pesaram uma pessoa que estava a ponto de desencarnar. Tá lá na CTI, pesaram ele no corpo, com a maca, enfim, lá. E logo em seguida do desencarne, pararam os aparelhos dele, se mediu novamente o peso dessa pessoa e houve uma redução de poucas gramas, de um instante para o outro. No momento que os aparelhos sumiram, detectaram a morte física, então esse espírito, né, ascensionou, saiu do corpo e houve uma redução do peso dessa pessoa. Só para te dar um exemplo, né, como o espírito ele pesa também. Eles são a composição do espírito nada mais é do que neutrinos. Ele tem uma densidade tão pequena, uma massa tão pequena, que ele é capaz de passar sobre outros objetos. Então, se tu viu, por exemplo, o filme Ghost, por exemplo, tu via ali que o espírito passava pela porta, né? Porta, exato. Exatamente, porque já foi provado cientificamente isso, que os neutrinos passam chapas de aço, enfim. Então, só para fazer um gancho, contextualizar que cada vez mais também a física se aproxima da espiritualidade, a física quântica, né? Não sei se chegou a ver, esse ano ou ano passado saiu que os próprios físicos eles trouxeram essa notícia de que apenas 5% dessa matéria que a gente vê do universo, as estrelas, os planetas, corresponde a 5% do todo. Que 95% eles sabem que existe, mas eles não sabem o que é e não conseguem captar. Então, tu vê que cada vez mais a ciência vai se aproximando de algumas explicações, tentando trazer algumas explicações. Então, também só para trazer esse dado que eu acho bem interessante, né? Legal, legal. Então, só para fechar essa questão da espiritualidade, então o espiritualista, ele vive a vida vivendo não apenas com esse olhar do físico, ele sabe que existe algo muito maior por trás, que transcende a fisicalidade, tá? Então, e já a visão do materialista, morreu o corpo físico, acabou. Parou de funcionar, se encerrou, não existe uma continuidade. Então, e quem acredita na espiritualidade, quem é espiritualista, né, ele... meu exemplo, por exemplo, que eu sou espiritualista que nem tu. Cara, eu vou pegando diversos assuntos, diversos temas, vou procurando, né, me verticalizar. O que é verticalizar? É quando você procura se espiritualizar, se conectar com o alto, com o teu eu superior, com as entidades que tu acredita, com os teus anjos da guarda, enfim. Então, né, só fechando esse assunto, eu acho que a vida, ela é eterna, né? Então, nós estamos aqui de passagem, né? Sei lá, alguns por 60 anos, 70, outros 80. Então, eu acho que viver e tentar compreender um pouco da espiritualidade é importante, porque isso que vai ficar
depois, né? Isso que a gente leva, né? Exatamente. Tá. Então, dentro desse universo todo que não se toca, mas se sente, né? Para quem se permite sentir, eu digo, né? Você tem que se permitir, senão não adianta. É como se tivesse com a janela fechada e não quisesse ver, tu não vai ver mesmo, né? Não adianta. Mas Exato. para quem se permite, quais são as ferramentas que a gente pode ter assim para ajudar nesse processo de da gente se espiritualizá-lo? O que que tu indica? Eu acho que tu já deu parte da resposta. Uma parte pequenininha da resposta tu já deu, que é você tem que querer, você tem que se permitir. É a mesma coisa o seguinte: ah, eu quero parar de fumar. Ah, eu vou usar um adesivinho aqui de nicotina, eu vou mascar um chiclete, eu vou usar uma, né? São tudo artimanhas que podem te ajudar, mas cara, a decisão, o que vai pegar é você parar e dizer, não, eu quero parar de fumar. É o teu Então, hábito, a tua postura, né? Comprometimento. exatamente. Então, ah, eu quero ser uma pessoa mais espiritualizada. Pô, primeira coisa, você tem que se dedicar um pouco a isso, você tem que querer, você tem que ter abertura para isso. Uhum. Só que se tu for parar para ver, o mundo, ele te leva para o caminho contrário. Porque o mundo é movido a dinheiro, né? Então, o interesse maior que move a humanidade é a materialidade ainda, né? Tu já começa a observar um movimento nos últimos 10, 15 anos, existe já uma abertura muito maior para as terapias holísticas, as pessoas estão mais preocupadas com a espiritualidade, mas ainda toda a comunicação, se tu pegar os meios de comunicação, tu que é da comunicação, cara, tudo é voltado, consome mais, compra mais, seja mais bonita, né? Agora, Aham. a espiritualidade, ela não te remunera, não te traz dinheiro, então Exato. não existe foco nisso, né? Então, como é que eu posso ser mais espiritualizado? Aí vamos pegar o gancho da primeira pergunta, da resposta lá. Os caminhos, eles são muitos. Então, conforme o teu alinhamento, eu me identifico mais com isso, eu me identifico mais com aquilo. Agora, meu conselho para quem quer se tornar mais espiritualizada é investir tempo em, primeiro, livros, tá? Uhum. Livros de qualidade. Cara, livro é tão bom, eu sou tão apaixonado pelos livros, porque o cara depositou 1 ou 2 anos no mínimo, recolheu toda a experiência dele, toda a bagagem dele, ele fez uma reunião de tudo que é melhor e ele botou num livro, que custa 20, 30 reais. Cara, tem ali toda uma Incrível. bagagem, é muito bom. Então, tu pode ver vídeo. Pô, o YouTube é uma ferramenta maravilhosa. Pô, vai ver vídeo. Para mim, terapeutas, coaches são extremamente importantes. Óbvio que tem muita falcatrua, né? A palavra coach muitas vezes está um pouco né, desmoralizada e tal. Exato. Mas assim, Exato. ó, toda profissão tem bons e maus profissionais. Então, Exato. então se tu vai para um centro, um ashram lá, hindu, lá na Índia, cara, todo mundo lá tem guias espirituais lá. Eles entendem que os guias são muito importantes na aceleração do processo ascensional, da tua Uhum. evolução espiritual. Então, o coach, o terapeuta, ele faz esse papel, o cara que tem bagagem, né? Então, ele vai te Uhum. dar um caminho que vai te acelerar tanto esse processo, eu acho super importante, né? É tipo, ele te dá o caminho, sem ser o caminho aquele que ele suou horrores, ele te ajuda um caminho mais curto, né? Pra tu não bater tanto cabeça, né? Exatamente. Então, para mim, é super importante essa, esse foco, esse investimento de energia nisso. Porque a evolução, ela é essencial para a tua ascensão espiritual. O que é sancionar? Você não precisa mais reencarnar. Você não precisa mais voltar para a Terra. Então, quando você ascensiona, quando você vira um mestre de si mesmo, é por isso que Buda lá, Buda significa o desperto, o iluminado, porque ele despertou. Um cara iluminado, um ascensionado, ele pode optar em voltar para a Terra ou não. Mas 95% das pessoas, eles não 95% das pessoas não têm a capacidade, o entendimento básico do que é espiritualidade e o que prende essa pessoa à Terra. Então vai acabar reencarnando sucessivamente na Terra.
Então, por isso, a importância da espiritualidade vai muito além das relações. A gente está focando muito aqui também na importância para ti Na mesmo evolução. ascensionar, para a tua Uhum. evolução, né? Porque o propósito interno, isso é uma coisa importante para que tu entenda, as pessoas entendam. O propósito interno da alma é justamente essa iluminação, é esse despertar, né? Tem o propósito externo que muita gente vende, né? Você tem que fazer o que você ama e que está super certo. Mas e o seu propósito interno como alma? Você está se Alimentando. preocupando? A galera, cara, é curso para se tornar melhor profissional, beleza, maravilhoso isso. Mas o que você está fazendo por você, pela sua alma? Né? Como é que você está alimentando ela, né? Porque ela também É, tem fome, né? Então, exatamente. Me choca, às vezes, a falta de interesse em saber o básico das pessoas. Por exemplo, por que eu existo? Da onde que eu vim? Por obra de quem? Cara, ninguém se preocupa com aí isso, né? parece que as pessoas aceitam a primeira resposta também, né, Lu? Não são questionadores quanto a isso. Mas isso não faz sentido, isso não casa para mim, eu não quero essa resposta. Vou buscar outras. E entender que nós somos holísticos, né? Não adianta eu cuidar só do meu corpo, ou cuidar da minha mente, não cuidar da minha energia, da minha alma. Entenda, somos holísticos, fica uma parte capenga. Não vai fluir. Exatamente. Tu aí, tu ex-modelo aí, né? Aquela preocupação eterna com o corpo. Pô, legal, tu. Noia. Mas ainda segue um pouquinho uma noia, tá? Acho que vai ser eterno. Isso aí foi mosquitinho, assim, é tipo vírus. Errou, não é coronavírus, mas é vírus. Não, Droga. e não tem nada de errado de tu querer cuidar da pele, malhar, ficar bonita, mas não é só isso, entendeu? Não, não. Ah, se fosse só isso, tava fácil. Até as pessoas acham difícil ainda, né? Não, Exatamente. não. Exatamente. E até pegando um gancho, antes da gente entrar na questão das relações, né? É, cara, isso é uma coisa que me atrai muito, né? Não é só o aspecto físico, uma pessoa que se preocupa com isso, cara, ela se torna muito mais interessante também. Claro. É um ingrediente também. Sim, é mais profunda, ela vai mais além. É uma pessoa que quase não tivesse paredes na vida dela, né? Tem pessoas que parecem que vivem numa casa aqui na cabeça, uma caixa, e aquilo, É, não tem mais nada. Então, é, tipo, ela não aceita outras verdades, ela não busca outras respostas, ela não busca outros mundos, outras pessoas, ela só conversa com aquele tipo de pessoa, ela só aceita aquele tipo de padrão. Então, tipo, oi, o mundo é muito mais, né? exato. É isso aí. Né? É isso aí. E daí tu mesmo falou assim, pessoas, né, que tipo tem uma cabeça mais ampla, a gente já entra até em relacionamentos, né? Sim. Pensando dessa forma. Então, como é que a espiritualidade pode ajudar as pessoas a se relacionarem? Não só na sua vida amorosa, mas no âmbito todo, em familiar, porque a gente sabe que relações familiares são complexas, todo mundo tem um pepino dentro de casa, independente do tamanho dele, né? Tipo, relacionamentos amorosos são reflexo do que a gente teve lá nas nossas relações anteriores, familiares. Relacionamento de trabalho, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que engolir os sapos e tá ali porque a gente precisa daquele lugar, né? No nosso espaço, no nosso bolso. Então, como a espiritualidade pode deixar as nossas relações mais leves e a gente conseguir ser mais empático, ter uma inteligência emocional maior, saber que tudo aquilo tem um porquê? Exato. Já vou pegar o gancho com essa palavra que tu falou, inteligência emocional, né? Eu gostei que tu citou vários exemplos, não só relacionamentos afetivos, mas familiares e de trabalho também, né? Então vou pegar um gancho. Quantas vezes tu já passou por essa situação de chegar, tá rolando uma briga, maior climão dentro de casa, e tu tá a ponto de, né, tá a ponto de explodir e tu não segura a onda dos teus sentimentos, das tuas emoções, e tu vai lá e fala uma coisa que bota tudo a perder, que cria um desastre na tua Sim. vida familiar, na tua vida amorosa, na tua vida profissional também. Teu chefe chega lá, te fala um monte de merda e tal, e tu tem aqueles poucos segundos para segurar a onda e gerenciar a mente, os sentimentos e emoções, e Não não vale a segura. pena. E aí tu só deixa fluir aquele pensamento, aquele ego que está querendo, Uhum. né, te Tomar a defender. frente. E aí tu deixa rolar e as coisas ficam bem, ficam tranquilas. Cara, eu já passei de situações assim que eventualmente poderia destruir uma relação familiar de tu ficar anos sem falar
um pai e uma mãe, né? De É. tu, cara, teu pai e tua mãe fazem uma coisa muito foda pra ti e tu pode chegar assim, ó, acabou, eu não aguento mais, não existe mais mãe pra mim, e tu vai lá e se isola e às vezes acaba uma relação por conta de tu não respirou. Aqueles poucos segundos que tu... Cara, entendeu? Eu digo que tu Então, deixou o bicho que mora em ti tomar conta, né? O selvagem que há em ti tomar conta. exatamente. Oi, dá um oi pra Fernandinha lá de Londres, aí uma amiga minha aqui. Opa! Legal. Olha, olá, olá. Então, assim, ó, o nosso... Agora que tu já entendeu, assim, o propósito interno evoluir, acelerar a evolução. Quando você evolui, você amplia a consciência. É a consciência que vai te dar a clareza e a percepção a respeito da própria vida e dos outros de uma forma muito mais ampla. Tu tem uma clareza e uma percepção que uma pessoa que é ilimitada ela não consegue ver, não consegue perceber. Então, tem muitos os ganhos quando você se espiritualiza. Vou te dar um exemplo que vai ter link com as relações, tá? Por Tá. exemplo, tu trabalha com amor próprio, certo? É uma coisa que tu Uhum. trabalha nos teus clientes. Então, tu eleva muito teu amor próprio, a tua autoestima. Por exemplo, é meio estranho isso que eu vou falar, mas você não precisa mais de ninguém. Do É. ponto de vista de carência. A carência Uhum. termina. Sim, essa é a ideia. Não que termine, mas tu vai trabalhar ela, né? Vai entender de onde ela vem, o porquê, e aí tu vai, né? Tu mesmo É, vai te suprir. exato. E aí você opta por realmente ter alguém que agregue na tua vida. Exato, uma Você não, escolha, não um você, desespero. exatamente, você não precisa, entendeu? Uhum. Você quer porque, cara, é legal ter um parceiro, ajudar na caminhada, enfim, cada um tem, né, suas buscas. Então, você procura alguém que realmente te agregue, Uhum. que seja uma pessoa também madura, uma pessoa Sim. evoluída. Logo, isso torna a relação automaticamente uma relação menos destrutiva. Se tu tá com alguém mais leve e evoluído, a tendência é que essa relação seja extremamente leve também. Uhum. Então, outro ganho. Mas antes de chegar nesse ganho, a questão, eu não sei se tu sabe esse caminho do sentimento e da emoção. Né? Pegando de novo o gancho da explosão, quando tu explode, quando tu briga com o teu namorado, teu marido, com o teu chefe, com o familiar teu, é porque você não tem controle sobre a tua mente. A tua mente tá desgovernada. Sim, é um trem desgovernado, né? Literalmente não tem ninguém mexendo naquilo, comandando teu carro, teu avião, como eu digo, tá, né? Vai com Deus. Exatamente. Como a tua mente é algo desgovernado, como é que vai estar os teus sentimentos? Porque pensamento gera sentimento. Uhum. Pensamento gera sentimento que gera uma atitude e uma consequência, Uhum. tá? Então, se você tem controle da mente, você controla os teus sentimentos. Então, por exemplo, teu namorado, teu marido te mandou a merda, não sei o que, papapá, tu pode chegar e calma, respira, leva em consideração o fato que ele, né, sei lá, não estava num dia bom, não teve uma visão correta dos fatos. Calma, não vou explodir agora, na hora certa eu vou conversar com ele. Uhum. Isso é gerenciamento da mente, isso é gerenciamento dos sentimentos e das emoções. Então, no momento que você avança na espiritualidade, trabalha esse teu propósito interno, você vai ter uma qualidade muito melhor na forma que tu sente e automaticamente isso reflete nas tuas relações. O ambiente se torna muito mais harmônico. São 20h30. Entendeu? Uhum. Então, Muito bom. essa consciência, essa percepção também se amplia no sentido de fazer escolhas certas. Quantas pessoas que tu atende que, cara, de novo eu errei em escolher aquela pessoa. E a pessoa sempre, né, nos Volta, mesmos mas é. erros e não encontra uma pessoa. Uhum. Cara, talvez você não esteja com essa percepção ampliada do que realmente, né, quais são os teus valores,
qual é a tua visão de vida? Será que ele, né, Ele cumpre isso? compactua com essa mesma visão, com esses mesmos valores? E se tu tá errando demais, né, Lu? Eu falo que é algo muito, muito interessante de se olhar. Se tu tá errando sempre, num ponto e tá tudo sempre se repetindo, eu sempre digo assim, é como se Deus estivesse te reprovando de ano. Tu não tá passando, tu não tá entendendo o que tu tem que aprender. Então tu vai repetir até tu aprender. Exatamente. Pra mim é muito óbvio isso. Pra mim, pelo menos na minha vida, cabe muito isso. Muito. Tem pessoas que rodam muitas vezes de ano e aí acabam sofrendo, né? Exato. E, e quantas pessoas que não dizem pra ti, ah, eu me sinto só, ah, eu não consigo ficar sem ninguém. Bah, assim, ó, Isso é muitas. comum, isso é comum nas mulheres, do que a mulher. Bah, assim, ó, muito, muito. Até quando, às vezes, elas não querem dizer, mas tu vê, as respostas se entregam, sabe? Elas às vezes não querem dizer com a boca cheia. Tem umas que falam assim, ah, eu não consigo ser feliz sozinha. Eu preciso de alguém para ser feliz. Gente, é desesperador ouvir isso, sabe? Dá Tá. vontade de dar tapa na cara. Volta, volta! Pelo amor de Deus. Então, e Ai. aí eu te pergunto a galera, isso é um problema externo ou é um problema interno da pessoa? Fato, É fato. é um problema interno. Porque o relacionamento, na verdade, essa busca é uma tentativa de resolver uma inquietação interior da pessoa. Exato. Então, você não vai conseguir resolver totalmente essa carência por completo enquanto você não se sentir pleno consigo mesmo. Então, eu vou pegar um gancho na tua pergunta, né? Tu perguntou, né, como usar a espiritualidade para ter relações mais maduras e mais leves. Primeiro, você tem que ter uma relação madura e leve contigo mesma. Exato. Aí, Entendeu? Então, tem um rabo aqui, peraí. Um gato. Esse amor é ó, muito que difícil. linda. Que coisa linda, fofa. Bem gordinho. Bem Não gordinho. tá, não tá faltando comida aí. Não, graças a Deus, não, não tá. Então, isso eu acho muito importante. Até vou repetir. Essa inquietação interior de querer, de precisar, de não conseguir ficar só, é algo primeiro que tu tem que resolver internamente contigo mesmo. Quando tu tá em paz contigo mesmo, quando tu te ama, cara, eu tô super bem, super tranquilo, aí beleza. Aí tu não vai procurar alguém para preencher uma carência. Eu digo que é a diferença de solidão e solitude, né, Lu? A solidão é quando a gente não consegue ficar com a gente, é insuportável a nossa presença, é insuportável a gente se aguentar, é insuportável aquele silêncio dentro de casa sozinha. E tu arranja qualquer companhia para tapar esse silêncio, porque até a pior das companhias é melhor do que tu. A solitude é quando tu entra em casa, tá sozinha, tu tá feliz que tu tá sozinha, vai botar música alta, vai tomar tua taça de vinho, vai ficar jogada no sofá, vai ver teu Netflix, vai ler teu livro, tu vai fazer o que tu quer, porque tu tá livre, tu tá sozinha com a tua companhia, sabe? Exatamente. Exatamente. Ah, mas aí é o segredo, né? Aí que tá o segredo do negócio, sabe? O porquê que tu não gosta da tua companhia, o porquê que tu quer outra pessoa pra tapar, fazer essa bengala, fazer essa sombra, né? O que que tá de errado aí dentro? Exatamente. As pessoas não olham para dentro, só para fora e botam culpa nos outros. Tudo bem, é difícil tu encontrar um cara legal, uma mulher legal, mas também não é impossível. Então, eu acredito muito que a gente tenha que procurar alguém parecido conosco, entendeu? Eu não acredito, Exato. eu não vejo muito futuro no diferente. Eu Os acho que opostos se atraem, eu não acredito naquela frase. exatamente. Então, eu acho que as pessoas devem buscar pessoas com visão de vida semelhantes, com valores semelhantes. A chance de dar certo é muito maior. Então, se tu não tem uma caminhada no desenvolvimento pessoal, como é que tu vai ter essa percepção? Exato. Não, tu tá cega, né? É que nem andar com uma faixa nos olhos. Até porque Exato, primeiro tu não sabe nem o que tu quer. Como é que tu vai achar e vai saber quem é a outra pessoa que tá do teu lado? Tu não sabe nem quem tu é. Entendeu? exato, Qualquer coisa serve. Qualquer caminho é exata, caminho. exatamente, Aí é um tiro no escuro, né? É um tiro no escuro. exato. É. E como é que a gente pode, falando que a gente tem que se amar, nessa coisa toda, como é que a gente usa a espiritualidade para se conhecer mais, Lu? Como é que ela pode ser uma ferramenta de autoconhecimento? Então, eu acho que a espiritualidade, de novo, envolve uma questão de ampliação de consciência. Se tu é um cara Uhum. espiritualizado,
de novo, tu tem o entendimento de que você precisa evoluir, que teu propósito interno de alma é o crescimento, é a ascensão. Na medida que tu tem essa expansão de consciência, que tu torna uma pessoa livre de pensamentos tóxicos, de emoções tóxicas, né? De novo, eu quero pegar um gancho porque isso eu acho extremamente importante, né? Essa questão da mente desgovernada, de novo. Quando tu tem a consciência de que você é uma consciência, quando você tem a consciência de que você é uma consciência e não os seus pensamentos, cara, a tua vida, cara, muda do avesso para melhor. Porque a tua mente, ela tá constantemente te boicotando. 90% Mente mentirosa. Exatamente, 90% do tempo ela tá te sacaneando. E ela tem boas intenções por trás, mas ela sempre está tentando tornar as coisas melhores. Então tu tá sempre insatisfeito. Então, por exemplo, a tua mente tá assim, ó, será que esse teu namorado, teu marido é realmente o melhor para ti? Será que não tem alguma coisa melhor por aí? Como é que tu pode melhorar um pouco a tua relação? E o teu trabalho é bom? Será que tu tá no caminho certo mesmo? Ela sempre tá chamando atenção para coisas que não agregam. Tem exceções, óbvio, né, que a tua mente te chama atenção e tu tem que parar, refletir e tomar uma atitude. Mas 90% do tempo ela tá te boicotando. Então quando tu deixa fluir, simplesmente deixa esses pensamentos irem e virem e não bota tanto julgamento neles, cara, tu vive numa leveza. Faz esse teste a partir, terminou essa live aqui e vão vir. Observa os teus pensamentos e vai vir um monte de coisa querendo. Será que tá boa a tua vida mesmo? Será que tu não precisa disso ou daquilo? Será que não pode melhorar? Ela tá sempre insatisfeita. Tá. É uma chata, na verdade, que mora dentro da gente. Exatamente. Ela te questiona, ela vai te questionar tudo a todo momento. E eu gosto muito do livro Praticando o Poder do Agora, né? Não sei se maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Foi tanto que me indicou esse livro. É muito legal. E quando tu bota o componente de não levar os teus pensamentos a sério, deixar fluir e tirar esse peso e ter o entendimento de que ele quer te boicotar, é muito bom. Então, a espiritualidade, ela permite, quando tu tem essa ampliação de consciência, que permite com que tu mexa no teu inconsciente também. Porque aproveitando esse gancho desse que tu falou do pensamento, quando tu falou em não julgar o pensamento, tu sabe quando tu vai ensinar alguém a meditar. A primeira dica que tu fala, a pessoa fala, eu não vou conseguir não pensar. Gente, não existe não pensar. Quem fala isso tá falando isso de forma errada, porque não existe. Até o não pensar, porque tu tá pensando, né? Então, né? Então, tipo, o que acontece? Vão vir os pensamentos, e é exatamente o que o Lu falou. É tu não julgar, tu não questionar. Como diz meu mestre de yoga, teu pensamento vai entrar na tua sala, é só tu não servir chá a ele. Finge que ele não existe, que ele vai embora. E assim vai, e assim vai. E é assim que a gente medita. Muito legal esse do não servir o chá. É exatamente isso. Mas tu não aplicar só esse conhecimento da meditação durante a tua meditação. Porque as pessoas, cara, eu preciso, para evoluir, para crescer, eu preciso meditar. Como se a meditação fosse resolver todos os problemas dela. Não resolve. Meditação, sim, traz muito ganhos, né? É como se é uma musculatura mental, né? Esse mindfulness, naquele momento em que tu tá meditando, tu tá realmente observando os teus pensamentos irem e virem. Só que o verdadeiro ganho é quando tu aplica a meditação, ou mindfulness, como tu queira chamar, 100% do tempo. Tu tá 100% atento, alerta desses pensamentos que estão te boicotando. Então, tu não é vítima deles, né? Tu domina aquilo. Exatamente. Então a meditação ela deve ser feita de forma o mais automática e espontânea possível durante o maior período do tempo que tu puder. Se tu puder viver a tua vida, ter as tuas atividades e ainda assim estar desperto, consciente, beleza. Então isso, pegando a questão da tua pergunta também, quando tu tem essa consciência, essa percepção,
tu também tem o entendimento que o teu inconsciente, ele é todo formado, né, tem todos esses condicionamentos da tua educação, do externo. Só que se tu não tem essa ampliação de consciência, como é que tu vai saber isso que a gente está conversando aqui? Como é que tu vai Vai morrer conseguir sem saber. trabalhar algo? Exatamente. Tu vai passar a vida inteira inconsciente. Que Tem pessoas tristeza que... isso. Tristeza total. Ah, Tem pessoas que passam a vida inteira inconscientes. Então, como é que tu vai trabalhar algo que pode ser algo da tua infância, que pode ser um trauma que tu recebeu, ou também coisas de outras vidas também. Então, essa questão de inconsciente, ela vai além da tua encarnação atual. Então, tu tem uma carga genética, não só física, mas espiritual também. Eu não sei se tu sabe, por exemplo, que as pessoas que foram para o campo de concentração, né, de Auschwitz e etc., né, os filhos dessas pessoas que estiveram nos centros de concentração, eles receberam a carga genética daqueles pais. Então eles não passaram por aqueles traumas todos e muitas vezes eles carregam os medos, as ansiedades e tal. Não sabe nem de onde vem. Vem dos teus... Então muita coisa Sim, vem vem dos teus deles, ancestrais. vem deles, né? Mas tipo, deve ter filhos que não sabem nem de onde vem isso, né? Tipo, às vezes tem uma angústia, um medo e não entende isso que Exato. tu tá falando nesse processo, né? Que pode ser de uma outra vida tua, que pode ser algo que vem de uma carga genética dos teus ancestrais. Então, essa questão da espiritualidade, do inconsciente, cara, é um assunto muito amplo, muito complexo, que pouquíssimas pessoas têm capacidade de falar e trabalhar. Então, mas é um assunto muito interessantíssimo. É muito interessante. É muito vasto, né? Muito profundo. Baba, agora, tipo, a gente tá meio que, né, 20 minutinhos, porque cada resposta, né, tem bastante conteúdo. Não vamos deixar de passar aquela parte da alma gêmea, né? Vamos a falar. mulherada deve estar querendo, nós vamos me matar se eu não perguntar um negócio desse. Me fale mais sobre alma gêmea, por favor. Vamos falar da alma gêmea. Essa é uma questão que sempre surge, né? Ai, será que eu vou encontrar minha alma gêmea? Será que a alma gêmea existe ou não existe? Então, tem várias formas de ver a questão da alma gêmea, tá? Não se esgota numa forma só de pensar, tá? Primeiro, eu vou trazer um assunto que talvez não seja tão relacionado à parte amorosa, tá? Tá. Mas pensa o seguinte, tu, Rossana, tu foi gerada, né? Concepção lá do teu pai, da tua mãe, né? Do óvulo, do espermatozoide, que gerou a Rossana, certo? Então tu teve progenitores, né? Sim. Certo? Certo. Então tu não nasceu do nada, assim. Não nasci do ovo. Teve o papai e mamãe ali, né, trabalhando. Sim. Da mesma forma, a tua alma, tu também tem um pai, um progenitor espiritual. Uhum. Se o teu físico teve ali a concepção, por que tu acha que a tua alma também não foi gerada? Tu também tem um pai espiritual, ou uma mãe espiritual também. Então tu tem progenitores que... Então o teu espírito, ele também recebe uma carga a nível genético espiritual dos teus pais espirituais. Então esses pais espirituais, eles geram uma quantidade enorme de espíritos. São vários projetos divinos que a espiritualidade desenvolve. Então, eu tenho lá, né, uma entidade lá e tal, ela é capaz de gerar uma série de alminhas. Alminha da Rossana, do Luiz, do João e assim por diante. Então, uma das formas de falar a alma gêmea é quando você veio do mesmo progenitor espiritual. Ou seja, você recebe uma carga, tu tem uma carga genética espiritual do mesmo pai. Então, tu tende muitas vezes a ter muitas características semelhantes de uma mesma alma, do mesmo progenitor teu.
Isso aí é espiritualidade avançada, tá, Ru? Então, Tá. assim, ó, por exemplo, tu tem um projeto divino que criou uma série, um número de almas para ter uma experiência X. Por exemplo, nós aqui na Terra, nós estamos tendo uma experiência. Nós fazemos parte de um projeto muito mais amplo. Uhum. Tá? Então, muitas vezes, essas almas que foram formadas por aquele progenitor, eles vão ter uma determinada experiência. O objetivo por trás dessas experiências, desses projetos, é enriquecer o teu espírito. Por isso que a gente está aqui para evoluir, para crescer. Então, essa consciência, a tua alma, ela tem uma carga de consciência e de conhecimento que é o que esses projetos divinos procuram e visam. Então, bota essas alminhas lá no planeta tal e assim por diante para ter uma experiência. Então, o motivo principal que nós estamos aqui é experimentar. Nós estamos aqui para experimentar, para evoluir. Então, aí a gente pega até um pouco o conceito de karma, né? Que o espiritismo, essa é uma coisa que eu não gosto do espiritismo, por exemplo, que ele incute muito a culpa na pessoa, a questão do karma. E karma não existe, na verdade, existe uma lei, ação e reação. É diferente de karma. Então, o que as pessoas precisam entender, né, é que nós estamos aqui para experimentar. Então, não carregue culpas. Não carregue esse peso da culpa em nada na tua vida. Se perdoe, né? Se perdoe. Entenda. Entenda que Exatamente. faz parte do processo, né? Exatamente. Agora, a outra forma é uma questão de alma gêmea num contexto mais de... vamos lá, vamos explicar de outra forma. Tu, Rosana, tu passou por uma série de experiências em outras vidas, em outros planos, outros planetas, todos nós. E a gente também está tendo essa experiência hoje na Terra. Uhum. Então você carrega uma bagagem gigante. E também da tua família, o que você aprendeu da tua família, dos professores, dos exemplos que você teve, e você vai criando todos esses condicionamentos, gostos, valores e assim por diante. Então, o meu entendimento de alma gêmea é quando uma pessoa ela tem essa carga, essas experiências de uma forma semelhante à tua. Quando ele carrega valores, condicionamentos, tem uma visão de vida semelhante à tua. Para mim, essa é a verdadeira alma gêmea que a gente deve buscar. Né? Legal. Então, porque aí, quando você tem essa similaridade, concorda comigo, tu nunca sentiu, quando tu chega perto de uma pessoa e esse cara não tem nada a ver comigo. Essa pessoa, Sim. né? Santo não bate, como a gente diz, né? O santo não bate. Isso é Fala, nossa. Exatamente. Isso é por duas coisas. Uma é questão puramente frequencial e de energia mesmo, tá? A tua energia realmente não bateu mesmo. E a outra é dessa questão mental que é totalmente desalinhada com a do cara. Então, essa questão... E outras pessoas, já tu chega próximo e automaticamente parece que tu conhece ela há anos. 1000 anos. Né? Há 1000 anos, né? Então, eu acho que as pessoas pensam muito nessa questão de alma gêmea, no sentido de príncipe encantado. Mas eu acho que as pessoas devem procurar uma alma gêmea no sentido de, cara, vamos procurar um parceiro para minha caminhada evolutiva. Entendeu? Até Acho porque que Príncipe Encantado não existe só na Disney e lá em Hollywood, gente. Vocês não entenderam ainda que isso é criado? Meu Deus do céu. Mas também a gente, coitada, a minha geração então se ferrou muito, né? Que pegou a Disney a valer. A valer. A valer. Veio na formação ali, tá louco, né? Cadê o meu príncipe? Não existe. Pronto. Eu não sou princesa também. Pelo menos hoje as pessoas estão tendo uma visão um pouco mais... né, clara de que, eu acho pelo menos, não sei, sim, eu acho que sim. Que não existe pessoas perfeitas, príncipes encantados, e tudo que ocorre no nosso externo vem disso, mas eu acho que as pessoas estão mais
Mais ligadas. Estão mais ligadas. As Né? pessoas que cobram, tipo, pensam e buscam um príncipe ou uma princesa, né, independente, elas, ao mesmo tempo que estão buscando essa perfeição, elas se cobram essa perfeição, né? Então, tipo, que angústia viver, porque é uma das coisas que eu falo para minhas coaches, porque elas estão buscando o amor próprio, alimentar o amor próprio através da autoestima, do autocuidado, enfim, e elas acham que isso é chegar na perfeição. E eu digo, não, a gente não está aqui para trabalhar na perfeição, porque não existe perfeição. A gente está aqui para ressaltar as tuas qualidades e teus pontos de melhoria, vamos trabalhar e usar eles a teu favor. E vamos acolher tuas dores, vamos olhar para tua história com amor, sabe? Tipo, não adianta, tu não vai apagar a tua história de lá de trás para frente, mas tu pode olhar ela com mais amor. E daqui para frente tu pode sim te fazer diferente. Tu não é um Playmobil para repetir tudo igual, né? Então, tipo, Exatamente. e daí elas querem a perfeição. Isso que eu acho uma coisa legal no processo de coach, é principalmente o fato de olhar daqui para frente. Tipo assim, 80% do tempo a gente olha para frente. 20% do tempo a gente olha para resolver algumas questões de nível inconsciente, que são importantes, mas por isso que eu acho muito importante, né, a gente poder contar com terapeutas, com bons profissionais para ajudar nessa caminhada. Então, eu acho muito legal. É que traz uma clareza, né, Lu? E, tipo, não é fácil a nossa mente, como tu falou, não só na forma ali de pensar no dia a dia, mas no todo, quando a gente passa por um problema, ou quando a gente tem que pensar sobre uma decisão que a gente tem que tomar, ou algo do passado que para ti ele ainda te machuca, e tu precisa ressignificar, tu precisa olhar com aquilo com mais amor, com mais gratidão, com perdão. Ter alguém que te ajude a abrir esse mapa da tua cabeça, eu digo, parece que abre o mapa da tua cabeça e traz uma clareza, né? Tu tá aqui, a outra pessoa tá aqui, o teu problema tá aqui, o que que a gente pode fazer? Entender que Exato. tudo tem soluções e que Exato. nossas emoções, elas têm que ser usadas ao nosso favor, não contra a gente, né? E daí a gente volta Exato. à questão da inteligência emocional. E muitas pessoas falam assim, ah, Rosana, mas eu não consigo me controlar. Eu digo, mas gente, vocês não são bicho. A gente entende que às vezes a gente perde o rumo. Normal, seres humanos. Nem sempre a gente vai ter o controle, nem digo que isso é controle e inteligência emocional, eu digo que é inteligência. É saber que a tua cabeça, tipo, eu não me dou bem com essa frustração, não me dou bem com quando alguém grita comigo. Ok, um exemplo. Se eu não me dou bem quando alguém grita comigo, o que eu vou fazer? Vou lá e vou enfrentar a pessoa? Não, eu vou pegar e vou lá tomar um cafezinho, eu vou correr na quadra, eu vou me jogar na piscina, eu vou fazer qualquer coisa que seja diferente do que eu faria normalmente. Quando eu É, respirar, passou. é, exatamente. E assumir essa responsabilidade, né, por esse processo. Total. E pegando o gancho nesse teu exemplo, a pessoa só me dá porrada, só me faz mal, blá, blá, blá. Cara, tu já parou para pensar em se afastar dessa pessoa? Exato. Né? Eu acho que às vezes as pessoas têm medo disso também, né? Então, a responsabilidade sempre é nossa. Eu acho que Concordo. a gente tem que ter paciência, a gente às vezes tem que ajudar, procurar mostrar um caminho diferente, mas tu falou uma, duas, três vezes a pessoa não quer mudar, cara, talvez o caminho seja se afastar. Exato. E, tipo, eu digo, tudo em relacionamento são acordos, né? Todo mundo fala, ai, Rosana, como tu é fria em falar isso. Não. Demorei muito tempo para entender isso. Que a gente não pode viver um relacionamento baseado em emoções. É lindo, amor é lindo, realmente é, e a gente tem que sentir. Não tô dizendo para tu não sentir o calor da paixão, para tu não ter o teu amor, não ficar falando fofinho. Não é isso, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que tu precisa ter racionalidade, entrar em acordos com o teu namorado, com o teu marido, acordos que são subentendidos, né? Que eu digo em relação à traição, quando a gente pensa numa sociedade monogâmica, em relação a verdades, quando a gente pensa em acordos morais, mas a gente precisa entrar em outros acordos que, de repente, para ti, eu não gosto que tu curta a foto de uma menina X lá no Instagram, pode parecer besteira para ti, mas para outra pessoa pode doer, e a gente tem que respeitar essa individualidade de cada um. Então, esses acordos trazem uma clareza e uma leveza para os relacionamentos. E também te trazem a responsabilidade de que tu avisou, tipo, se um repetiu e fez ali, e ele já sabia e te doeu, ok, até onde eu posso ir? Se ele vai ficar repetindo e vai continuar me magoando, a responsabilidade é minha de estar na relação aceitando isso. Não é a Exato. culpa do outro. Culpa é uma palavra tão pesada. Exato. Esses acordos, eu acho, né, bem importantes. Tu conhecer o outro, né? Onde é que pega no calo do outro? Então, quando tu te conhece, tu conhece o outro, é muito mais fácil de lidar, de ter essa leveza, essa melhora nas relações. Então,
eu acho ridículo esse negócio de curtir uma foto do Instagram, pô, não Sim. pode, pelo amor de Deus. A noia não Mas também passa a vida assim, mas, né? Passa a vida stalkeando o namorado, não faz mais nada, não cuida nem da vida dela, claro, né? Exato. Então, esse autoconhecimento é fundamental. E conhecer o outro também, né? Sim. Tem que ter essa troca, né? Porque, tipo, mas se tu não te conhece, tu não vai conhecer o outro, né? Porque tu não vai. A gente só conhece no outro e só reconhece no outro, eu digo, né? As coisas. Tipo, eu digo, tu é uma pessoa muito bonita. Eu digo, se tu me chamou de bonita, pode ter certeza que essa beleza tá em ti. Porque é um espelho, é um reconhecimento. Então, para eu Exato. entender e conhecer o outro, tem que ter isso em mim. Tanto que às vezes as coisas que doem no outro é porque eu tenho que melhorar em mim, né? Muitas vezes. E a pessoa só consegue ver as coisas no outro se ela sabe, se ela. Foi o que ele falou do espelho, né? A pessoa precisa ter aquelas qualidades para ver no outro, né? Exato. Exato. Lu, estamos quase acabando. Temos exatamente os 5 minutos. Então, dá umas dicas aí de livros, de filmes, não sei, alguma coisa em que o povo possa buscar para se espiritualizar um pouquinho, ainda mais nesse momento de quarentena, de isolamento. Eu acho que é um grande momento. O universo está te empurrando, meu filho, para tu sentar a bundinha na cadeira e olhar para dentro e ver que, tipo, a gente não está aqui por acaso, que as coisas que acontecem contigo têm aí uma lição de vida. Então, Lu, passa as dicas aí, porque as pessoas estão, né? Estão tendo esse tempo de olhar para dentro, mesmo não querendo, né? Claro, é verdade. Não, pior que elas tiveram todo o tempo do mundo, né? Bah, mas é uma questão, é questão da prioridade, né? Então tu fala assim, olha, tu quer se tornar uma pessoa mais evoluída, mais espiritualizada, ter mais inteligência emocional, ser dona dos teus sentimentos, das tuas emoções e tal. Claro, quero. Tá, mas isso vai significar ler alguns livros, ver alguns vídeos e tal. Opa. Mas eu não tenho tempo. Não tem prioridade. Aí se eu chegar e assim, tá, e se eu dobrar o teu salário, se tu tiver que trabalhar mais 2 horas por dia e eu dobrar o teu salário. Não, eu dou um jeito. Aí eu arranjo o tempo. Prioridade, tá vendo? É isso aí. Essa coisa de não tem tempo, gente, desculpa. Questão de prioridade. Então, eu tenho alguns livros, eu até fiz um vídeo, não sei se chegou a ver recentemente, até tá no meu YouTube, depois eu posso compartilhar, quem quiser, me manda um direct que eu mando, que eu dei 10 livros que fizeram toda a diferença, eu já li mais, sei lá, mais de 50 livros, 10 livros que fizeram toda a diferença na minha vida. Eu compilei os melhores e botei aquela lista. Os livros do Eckhart Tolle, que é o Praticando e o Despertar de uma Nova Consciência, eu acho maravilhoso. A voz do conhecimento também do Ruiz, eu não sei o que, me esqueci. Os próprios livros do Osho são maravilhosos. Então, procure por livros. Primeiro, vídeos, cara, tem vários caras bacanas que eu sigo. Mas eu acho que tu pode, né, tu mesmo, vai lá no YouTube, cara, como evoluir espiritualmente, inteligência emocional. Qual que é o teu problema? Qual que é aquela coisa que te incomoda? Cara, é uma raiva, é uma depressão, é uma ansiedade? Como combater a raiva? Como combater a depressão? Cara, busca simples, vê um vídeo, né? Então, eu acho que procurar um terapeuta, um coach ajuda bastante. Mas tem que fazer um pente fino também. Entendeu? Claro, tem que ter um discernimento, bom senso. E também, às vezes, a linguagem de um não encaixa para ti, né? O hoje tem 1 minuto. Corre. Tá, então é isso. Então... Ele nos derruba. É que o Instagram nos derruba. Invista um tempo, foquem em desenvolvimento pessoal, leitura, vídeo, etc. Lu, muito obrigada. Amei tu estar aqui no Instagram com a gente, compartilhando. Também adorei, muito bom. Tivemos um feedback já bem positivo aí, das gurias falando bastante. Depois vamos ver o pós, depois te passo. Muito obrigada por compartilhar aí teu conhecimento, tua longa estrada aí de espiritualidade. Maior muito prazer. Rico isso. Adorei trocar aqui contigo aqui. Um beijo a todos. Até a próxima oportunidade. Obrigada, Lu. Beijo, gente. Beijo. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.